Acho que podemos ir começando, então. Então, boa noite, gente. A Liga Civil agradece a presença de todos para a aula de hoje sobre dor aguda de membro inferior, como diferenciar a oclusão arterial aguda de trombose venosa profunda. Quem vai ministrar essa excelente aula hoje é a doutora Luciane Barrinete, graduada em Medicina pela PUC-RS, graduada na Residência de Cirurgia Geral e Cirurgia Cardiovascular pela PUC-RS, mestre em Ciências da Saúde, Cardiologia e Ciências Cardiovasculares pela URGS, especialista e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, preceptora da Residência Médica em Cirurgia Vascular do HSL, membro da Sociedade Brasileira de Flebologia e Linfologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e da Associação Médica do Rio Grande do Sul. E também membro do American College of Phlebology e da International Union of Phlebology. Agradecemos por ter aceitado o convite de ministrar essa aula hoje, doutora, e então passo a palavra para ti. Oi, pessoal, boa noite. Eu que agradeço o convite, fiquei muito satisfeita. São dois temas que eu gosto muito de falar. Gostaria de saber se o som tá bom para vocês. Só me deem esse retorno. Tudo certo? Tá bem, então. E então, mais uma vez agradeço e eu vou fazer o possível para ser o mais clara possível e poder agregar conhecimento a vocês e um pouco de know-how de como atender os pacientes, de como agir perante o paciente, de como tentar fazer o melhor diagnóstico, que eu acho que é o que a gente mais consegue doar para vocês, porque o conhecimento está nos livros, está nos congressos, está nas lives, está nos artigos, mas o que a gente aprende na vivência da medicina é muito importante, é isso que a gente deve passar para vocês. Eu só vou... Bom, eu estou admitindo aqui todo mundo, eu estou acostumada da quarta-feira ficar admitindo todo mundo nas reuniões, e agora eu já ia manejar ali, que tinha um pessoal querendo entrar. Mas eu vou me concentrar, então, na aula. Bom, então o tema de hoje, dor aguda de membro inferior, como diferenciar uma oclusão arterial aguda de uma trombose venosa profunda. Não estou conseguindo passar. Aí, vou passar assim. Bom, então, a dor aguda em membros inferiores é uma queixa bastante comum nas unidades de atendimento de emergência. É um sintoma também extremamente frequente entre as doenças vasculares, né? Todo mundo chama o cirurgião vascular, é o médico de perna, porque realmente a gente trata muito das pernas. Tem muitas doenças vasculares que acometem as pernas, claro que acometem outros territórios da circulação, mas a gente trata muito de perna. E essa dor aguda, ela está relacionada a alterações de fluxo, né, que pode ocorrer no sistema arterial, no sistema venoso, no sistema linfático também, mas o linfático a gente não vai falar aqui, então vamos nos ater aos nossos tópicos. O que é a oclusão arterial aguda? A oclusão arterial aguda é uma obstrução súbita de uma artéria por embolia, ou por trombose, ou por trauma. Geralmente, essa obstrução ocorre nos membros inferiores, cerca de 80% a 95% dos casos. E como é que é a fisiopatologia dessa oclusão arterial aguda? Ocorre uma oclusão ao nível de determinada artéria, e isso leva a uma síndrome isquêmica. A partir dessa síndrome isquêmica, vai faltar a substância para aquele tecido todo que está adiante da obstrução se manter. E a gravidade dessa isquemia vai ser variável de acordo com as conexões de anastomose, ou seja, em relação à colateralização do fluxo, que é muito peculiar de paciente para paciente. Mas o que a gente sabe? Que quanto mais proximal for essa obstrução, pior vai ser, mais rápido a isquemia vai avançar e vai aumentar a gravidade do quadro. E aí nós temos que saber também sobre a suscetibilidade dos tecidos. Então, o tecido nervoso é o tecido que mais sofre com a isquemia, é o que primeiro vai originar sintomas. Depois, o tecido muscular, depois pele e tecido celular subcutâneo, e por último, quem menos sofre são os ossos, é o tecido ósseo. É o que, em último grau, vai ser comprometido por aquela falta de sangue.
Bom, a oclusão arterial aguda ela pode ter uma etiologia embólica ou trombótica. Em relação à etiologia embólica, o coração é a principal fonte emboligênica, ele é o mais frequente. E a fibrilação atrial corresponde a 60% dos eventos. Aí depois a gente tem outras causas cardíacas, como infarto, que pode originar trombos, uma cardiomiopatia, que pode originar trombos e eles embolizarem, aneurisma de ventrículo, doenças valvulares, mixomas, que também podem embolizar fragmentos para o restante da circulação. E também causas não cardíacas, como os aneurismas, que contêm trombos dentro e podem embolizar, placas ateromatosas, próteses vasculares, que podem ter debris dentro e acabar embolizando, e iatrogenias. Hoje em dia a gente sabe que cada vez mais os pacientes são submetidos a procedimentos, e esses procedimentos podem originar um êmbolo que pode impactar e ocasionar uma oclusão arterial aguda no paciente. E ainda a embolia paradoxal. O que é embolia paradoxal? É quando existe uma conexão por um forame oval patente, uma conexão entre o sistema venoso e o sistema arterial. E aí o paciente vai ter uma flebite, uma tromboflebite ou uma trombose venosa, e aquele êmbolo que estava no território venoso vai acabar indo para o lado arterial e originando também uma oclusão arterial aguda. A oclusão arterial aguda pode ter, então, também a etiologia trombótica, né? Quando a artéria é obstruída, mas por já ter um comprometimento aterosclerótico prévio. Aí nós vamos encontrar um paciente que já foi visitado por todos aqueles monstrinhos, os fatores de risco monstros, né, como diabetes, tabagismo, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica. Então, são pacientes que já vêm doentes, que na maioria das vezes já tem algum tipo de sintoma, já tem uma claudicação, já tem alguma alteração que nos leva a crer que o sistema arterial já tem um comprometimento e, em determinado momento, acaba trombosando por algum fator. Outras causas também que podem originar a trombose são aneurismas. Geralmente, o aneurisma de Popliteau é um aneurisma que ele forma trombos no interior e, não raramente, ele é diagnosticado através de uma síndrome de oclusão arterial aguda, porque ele trombosou e acabou isquemiando aquela extremidade. Dissecções também, iatrogenias, traumas, mas o principal é a aterosclerose mesmo. Bom, então eu coloquei um quadrinho para a gente poder, resumidamente, diferenciar a embolia da trombose que podem originar oclusão arterial aguda. Então, em relação aos dados clínicos, na história, a embolia é bastante aguda, o paciente não apresentava nenhum sintoma e começa com dor na perna, já aquele paciente que apresenta uma trombose, ele vai ter um antecedente, como eu falei previamente, de claudicação, vai ter fatores de risco, vai ser tabagista, vai ter um diabetes, já vai ter histórico de lesão em extremidade, em alguma situação. Em relação a dados clínicos, podem ocorrer fatores associados também na embolia à fibrilação arterial, que é a principal causa, e na trombose aguda, aqueles fatores de risco para a aterosclerose que eu já havia comentado. E, com relação ao exame físico, o paciente com embolia arterial, na grande maioria das vezes, apresenta pulsos contralaterais amplos, são pulsos normais. E não tem nenhuma alteração de trofismo na pele. Ele tem fâneros normais, ele tem unhas normais, ele não tem nenhuma alteração na região do pé, na região da perna. É uma perna normal que foi acometida abruptamente por uma obstrução. Já aquele paciente que apresenta uma trombose, já vai ter pulsos do lado contralateral mais fracos, às vezes até ausentes, e já vai ter alteração de fâneros, então, diminuição dos pelos, as unhas já vão ser quebradiças, a região plantar do pé já vai ter ceratose, então, são várias alterações que demonstram que aquela circulação já vinha sendo comprometida. O paciente com oclusão arterial aguda vai apresentar algumas manifestações clínicas clássicas, que são geralmente conhecidas como 5 Ps. Então, o principal, dor aguda no membro inferior. Dor aguda que vem acompanhada por palidez,
dependendo do momento que aquele paciente chega, de quantas horas que faz que ocorreu aquela obstrução, essa palidez já pode ter se transformado numa cianose. Uma cianose não fixa, quando a gente aperta aquela área, os dedinhos, o pé do paciente, ele empalidece, quando se solta, volta a ficar cianótico. Isso aí quer dizer que já está um pouquinho mais comprometido. E tem alguns pacientes que já chegam para nós também com a cianose fixa, que aí já não fica mais pálido, aquele tecido já está bastante comprometido. A extremidade comprometida sempre fria, o paciente já vai referir dormência ou parestesia, então ele inicia com dor, mas conforme o tempo vai passando, como eu falei para vocês, o tecido nervoso é o primeiro que sofre, né? Então, o paciente, logo depois, ele já não tem mais tanta dor, ele já tem um pouco de dormência, uma alteração de sensibilidade na extremidade, e se o tempo for passando, daqui a pouco ele já não consegue mais mexer a extremidade, tem dificuldade para mobilizar, ele vai evoluir para paralisia ou para um pouco de impotência funcional, vai perder a força naquela perna. Se é um paciente que tenta caminhar, a perna dele solta, ele não consegue se afirmar na perna, né? Porque o músculo já começou a sofrer, que é o segundo tecido que mais sofre com a isquemia. E, claro, o paciente vai ter naquela extremidade ausência de pulso. A gente não consegue palpar pulso nenhum. Dependendo da altura, às vezes nem femoral se consegue. Aí vai depender da localização da obstrução. E aí, então, nós temos uma escala, uma quantificação, a quantificação de Rutherford, que vai nos estagiar para a gente poder avaliar qual é a viabilidade desse membro, de acordo com quanto tempo passou e a que altura foi a obstrução. Então, estágio 1 é um membro viável, é um membro que ainda não está ameaçado, ele não tem nenhuma perda de sensibilidade, a gente toca no pé, na perna do paciente, ele sente normal como a outra, ele não tem fraqueza muscular. Se a gente colocar o sonar Doppler ao nível do pé, a gente ainda vai ouvir tanto o fluxo arterial quanto o fluxo venoso. Já no estágio 2, a gente vai ter um membro ameaçado. E aí ele pode estar marginalmente ameaçado ou imediatamente, né? O marginalmente é aquele membro que a gente olha e que ainda pode se recuperar se nós fizermos um tratamento imediato. Então, ele vai ter uma mínima perda de sensibilidade, mais ao nível dos pododáctilos, não vai ter fraqueza muscular e já vai ter um fluxo arterial inaudível, mas o venoso ainda presente, a gente consegue ouvir o fluxo venoso. Aquele membro imediatamente ameaçado, ele também ainda tem condições de recuperação, mas ele já tem uma maior perda de sensibilidade, ele já tem uma fraqueza muscular, de leve a moderada, às vezes até grave, se é uma obstrução alta, e já não vai ter também o fluxo arterial audível, mas o venoso ainda audível. Bom, até aqui, esses pacientes, esses membros, são passíveis de revascularização, ou por tratamento endovascular, ou por tratamento aberto, então são membros que tem condições da gente tentar revascularizar e obter sucesso. Mas o problema está no estágio 3. Aí nós temos uma isquemia irreversível. Aí, com certeza, nós já vamos ter várias horas de isquemia, um paciente que demorou para chegar, ou se chegou, demorou para receber o diagnóstico sindrômico adequado e para nossa equipe ser chamada. Então, assim, é um prognóstico de inevitável grande perda tecidual, né? É um paciente que tem uma perda de sensibilidade profunda, ele está anestesiado, ele não sente mais a extremidade, ele não movimenta mais a extremidade, alguns ainda a gente consegue movimentar, mas na maioria das vezes quando a gente vai tentar movimentar uma articulação, ou do tornozelo, ou do joelho, a articulação já está rígida, né? E aí sim, aí não tem mais sinal no Doppler, é inaudível, tanto fluxo arterial quanto venoso.
A esse paciente, a gente tem um único tratamento a oferecer, que é a amputação. O tempo passou e ocorreu a perda daquela extremidade. Não vai se conseguir resolver, não vai se conseguir revascularizar. Então, qual é a mensagem que eu trago para vocês, assim? A gente tem que procurar chegar no paciente e resolver o paciente quando ele está nessa primeira foto aqui. Esse paciente aqui, se for para revascularização, a extremidade vai ser salva e ele vai continuar levando a vida dele normal. Né? O estágio 3 é aquele do outro lado ali. Ali passou muito tempo. Ali se perdeu tempo. Se perdeu tempo e o paciente perdeu a extremidade. Às vezes perde até a vida, dependendo da situação. Então, a mensagem final sobre a oclusão arterial aguda é uma emergência, é necessário um alto grau de suspeição, tem que se pensar que um paciente que chega com dor, ele pode ter uma oclusão arterial aguda, tem que se fazer uma boa história, um bom exame físico, porque quanto maior o tempo de evolução do quadro, maior é o comprometimento e maior a chance de se perder a viabilidade do membro. Então, a avaliação tem que ser imediata por um especialista para a revascularização. Aí a gente chega na outra patologia, trombose venosa profunda. O que é a trombose venosa profunda? É a formação aguda de trombos em veias profundas, geralmente dos membros inferiores, 80% a 95% dos casos. O que acontece na trombose venosa profunda? Ela pode acometer as veias mais distais da perna, da veia poplítea até a região do pé, ou as veias mais proximais. Dependendo da altura, se é uma trombose distal ou proximal, a gravidade vai aumentar. Por quê? Porque a trombose venosa profunda é uma patologia de alta morbimortalidade. Por quê? Porque ela tem duas complicações associadas, que são a embolia pulmonar e a síndrome pós-trombótica. A embolia pulmonar é um evento fatal associado à trombose venosa profunda. Então, ela ocorre em 40% a 80% das tromboses proximais, aquelas que são da poplítea para cima, do joelho para cima. E, se não tratada, ela pode levar uma mortalidade de até 30% dos pacientes. Né? Já a síndrome pós-trombótica é responsável por uma incapacitação significativa da população. Como a trombose venosa profunda é muito prevalente, a síndrome pós-trombótica ocorre em 70% a 90% das tromboses proximais e isso deixa sequelas. E o que origina essa sequela? O afastamento daquele paciente da vida útil, do trabalho, da vida com a família. Então, a síndrome pós-trombótica ela tem um alto custo, tanto social quanto econômico, para uma população, para um país. E isso aí ocorre muito no nosso meio. Bom, em relação à trombose, desde 1856, Virchow já nos ensinou que a gente precisa de um desses fatores para que ocorra um trombo dentro da circulação. Ou da estase do fluxo sanguíneo, ou uma disfunção, lesão do endotélio, um estado de hipercoagulabilidade. Assim, a gente pode dizer que a trombose venosa profunda ela é uma doença multifatorial. Então, ela agrega fatores ambientais, que aquele paciente pode ser submetido, assim como fatores genéticos. Assim, a gente vai encontrar como fatores de risco várias causas de mobilidade, desde cirurgia, desde fraturas, desde pessoas que se mobilizem com dificuldade, desde pacientes cadeirantes. A gente vai encontrar fatores hormonais, como aquelas mulheres que usam anticoncepcional, ou as gestantes, ou as mulheres em puerpério. É claro que a trombose venosa profunda aumenta a incidência com a idade, né? Então, pessoas acima dos 40 anos têm mais chance de ter eventos trombóticos.
E por aí vai. Então, existem várias situações as quais cada um de nós ou cada paciente pode passar, que pode levar ele a ter uma trombose venosa profunda, não só uma tendência genética, que também ocorre, mas que aí é algo que até a gente pode prevenir. Bom, em relação às manifestações clínicas da trombose venosa profunda, a principal é a dor, é uma dor aguda, mas não é uma dor intensa, como na oclusão arterial aguda. É uma dor que o paciente tem, mas ele consegue caminhar, ele claudica, mas é algo que não impede que ele caminhe. Ele vai sentir uma sensação de peso naquela extremidade, ele vai dizer, e ao exame físico nós vamos notar que a musculatura está empastada. O que é empastada? Ela está endurecida, a gente toca na musculatura, ela não tem a mesma consistência que a musculatura do membro contralateral. O tornozelo vai estar inchado, toda a perna vai estar inchada a partir do local onde ocorre a obstrução da veia, vai ter um edema, e não é um edema com cacife, é um edema duro, é um edema que a gente toca e a gente não consegue fazer com que fique a amostra do dedo ali. Os trajetos venosos superficiais vão estar bem visíveis, ocorre uma turgência. Por quê? Porque existe uma obstrução interna e as veias superficiais vão tentar suprir aquele retorno de sangue ali. E também a extremidade, principalmente o pé, pode estar cianótico, mais azulado, pela turgência, pela hipertensão venosa, o sangue não consegue subir, ou até mesmo pálido, em casos mais graves de trombose, que é nas flegmásias, no qual existe tanta obstrução que, além de comprometer o retorno venoso, já acaba comprometendo o suprimento arterial também. E aí, para diagnóstico, atualmente, a gente tem o score de Wells. Então, o que é o score de Wells? O score de Wells é um índice de predição clínica. Ele estima a probabilidade do paciente ter trombose venosa antes desse paciente ser submetido a um teste diagnóstico. Então, dentro do score, existem várias características clínicas que podem levar esse paciente a ter mais chance de ter a trombose, né? Como câncer em atividade, paresia, paralisia, imobilização, imobilização relacionada à cirurgia ou a procedimento, aquele paciente que tem um aumento de sensibilidade ao longo das veias, paciente que tem inchaço do membro, de todo o membro, só da panturrilha, se o edema é depressivo, tem cacifo, se tem veias colaterais superficiais dilatadas, não varicosas, mas dilatadas, se já tem um histórico de trombose venosa profunda documentado ou contada, né? Então, isso aí tudo vai entrar numa quantificação. E, além disso, também entra o diagnóstico diferencial de TVP, como tromboflebite, celulite, ruptura muscular, cãibras, alterações de joelho, tornozelo, articular, cisto de Baker. Então, aí a gente vai conseguir uma quantificação e esse score vai nos dizer se esse paciente tem uma baixa, tem uma moderada ou tem uma alta probabilidade de ter trombose. Por quê? Por que isso aí é importante? Porque se a gente tiver uma moderada alta suspeita clínica, a gente deve iniciar imediatamente o tratamento com os anticoagulantes, né? Claro, exceto se o paciente tiver contraindicação. Mas, assim, é imperativo que se inicie, mesmo sem o teste. Por quê? Por causa daquelas complicações que a gente já conversou antes, né? Quanto mais tempo a gente demora para anticoagular um paciente potencialmente com trombose venosa, maior a chance dessa trombose progredir e maior a chance dessa trombose embolizar e algum desses coágulos ir para o pulmão e ocasionar um quadro mais grave e potencialmente fatal, né? Então, esse paciente, se tiver uma moderada alta suspeita clínica, ele vai ser anticoagulado e aí nós vamos realizar os exames diagnósticos. Por quê? Porque os exames diagnósticos são mandatórios. Porque, assim, somente os achados clínicos se relacionam com a doença mesmo em 50% dos casos. Então, a gente tem que fazer um exame que comprove que realmente esse paciente tem trombose ou não.
porque ele pode não ter sintomas relacionados e ter trombose, ou ele pode ter sintomas de ser alguma outra coisa. Então, a gente tem que fazer o exame. E os principais exames que eu trouxe aqui para vocês são a quantificação de dedímeros e o ultrassom. Os dedímeros foram muito falados, estão sendo muito falados hoje em dia, relacionados à COVID, mas o que são os dedímeros, né? São proteínas plasmáticas produzidas pela lise da fibrina. Então, assim, eles estão elevados, eles têm concentrações elevadas em qualquer processo trombótico ou inflamatório. Então, assim, a sensibilidade é muito alta, né? Mas a especificidade é super baixa, porque o dedímeros pode estar elevado em sepse, em gravidez, em cirurgia, em processos inflamatórios articulares. Então, é algo assim, se o paciente tem dedímeros baixos, ele não tem trombose, tá? Então, aí a gente consegue excluir o diagnóstico de trombose. Mas o principal exame é a ultrassonografia. É um método de escolha para a gente confirmar o diagnóstico desse paciente. Se a gente não tiver disponível um mapeamento Doppler a cores, pode-se utilizar só o modo B, fazendo o teste da compressibilidade. Ele tem baixa sensibilidade para a trombose de panturrilha, mas é extremamente útil. Mas o ideal é justamente usar o mapeamento a cores, que diferencia trombos recentes, trombos antigos, e aí sim tem uma sensibilidade e especificidade próximas a 100%. A gente vai ter realmente certeza de que estamos fazendo um diagnóstico correto. Então, se esses exames diagnósticos forem positivos, a gente vai poder tratar, programar o tratamento do paciente, né? Ele já foi anticoagulado, então a gente vai poder programar. Na grande maioria das vezes, esse paciente vai receber uma diversa gama de anticoagulantes que hoje em dia a gente, graças a Deus, tem à disposição, e vai ficar anticoagulado por 3, 6 meses, ou às vezes para sempre, dependendo da condição, dos fatores predisponentes para essa trombose. Em alguns casos, esse paciente necessita de uma intervenção, como terapia trombolítica, como trombectomia, como filtro de veia cava, mas aí são casos bem selecionados. Então, resumindo em relação à trombose venosa profunda, é uma urgência médica, é uma causa frequente também, extremamente frequente de atendimento em emergências, né? É extremamente prevalente no mundo e no nosso país. A gente precisa ter um alto grau de suspeição, e o diagnóstico precoce é extremamente importante, ou pelo menos a suspeição precoce, para a gente poder anticoagular esse paciente e prevenir complicações mais sérias. E aí eu chego no quadro básico, diferencial, né, entre oclusão arterial aguda e trombose venosa profunda, que vou conversar sobre ele com vocês, mas eu acho que tudo que a gente já debateu aqui antes é muito mais importante do que esse quadro estático aqui. Então, com relação ao início, a oclusão arterial aguda é súbita, a trombose é gradual, é um paciente que vai começando a sentir sensibilidade no membro até ter dor. As veias superficiais na oclusão arterial aguda estão colabadas, porque não está indo sangue para aquela extremidade. Na trombose venosa profunda, como eu falei anteriormente, pelo contrário, elas estão extremamente engurgitadas. Na oclusão arterial aguda não existe edema, né? Na trombose venosa profunda ele está, na maioria das vezes, presente. A temperatura da extremidade na oclusão arterial aguda está diminuída, é um membro extremamente frio, se comparado ao contralateral ou ao restante do corpo do paciente. E na trombose venosa, a temperatura é normal ou quase normal, às vezes um pouquinho mais aquecido o membro, mas não tem grandes variações. É claro que na oclusão arterial aguda não vamos conseguir palpar pulsos. Na trombose venosa profunda, sim, eles estão presentes, exceto se o paciente tenha uma doença aterosclerótica concomitante. O que acontece é que, na maioria das vezes, devido ao edema, se tem dificuldade para palpar o pulso. Depois que o paciente vai recuperar, que aquela extremidade vai
diminuir, vai ficar com menos edema que a gente vai conseguir palpar. E a elevação do membro piora extremamente as queixas de dor do paciente, e na trombose venosa profunda, melhora. Então, assim, o que eu quero deixar de lembrança para vocês, depois de tudo isso que eu falei? Que o diagnóstico diferencial é extremamente importante, mas ele é feito pela anamnese e exame físico. A gente não precisa de exame de imagem ou de exame complementar para diferenciar uma oclusão arterial aguda de uma trombose venosa profunda. Então, na anamnese, a gente tem que priorizar todas as informações. O tempo de início, a duração, a intensidade, se o paciente melhorou ou piorou, com o quê, né? Se estabilizou, né? No exame físico, a gente, independente da natureza, da localização da dor, do quanto o paciente está incomodado, a gente tem que examinar, tem que ver simetria, tem que comparar, tem que analisar os pulsos, tem que aprender a palpar os pulsos, a palpar o pulso femoral, a palpar o pulso poplíteo, os distais, entender que um paciente que tem uma extremidade mais edemaciada vai ser difícil de ter essa palpação feita, mas que é importante para diferenciar. E a partir do diagnóstico, a partir do diagnóstico sindrômico desse paciente, a gente vai poder iniciar o tratamento, que é extremamente importante. Nós vamos deixar os exames complementares para programar o tratamento, para fazer a abordagem especializada, para depois ver o que a gente vai realizar no paciente, como é que vai ser, se vai ser cirurgia, se vai ser endovascular, se vai ter que fazer algum procedimento a mais do que anticoagulação na trombose venosa profunda. O nosso desafio é ter um alto índice de suspeição clínica e saber que a oclusão arterial aguda requer um tratamento em caráter emergencial e em tempo hábil. Não é um paciente que chega na emergência e pode esperar fazer o ecodoppler arterial, o ecodoppler venoso, às vezes tomografia, porque enquanto o tempo está passando, ele está perdendo a extremidade. Quando o vascular conseguir chegar nesse paciente, já não vai conseguir fazer nada além de uma amputação. E na trombose venosa profunda, da mesma forma, um diagnóstico precoce, uma suspeição clínica alta, vai fazer com que a gente consiga anticoagular esse paciente de uma maneira precoce e prevenir uma embolia pulmonar ou prevenir uma maior gravidade dessa trombose, que pode ir progredindo até que se consiga anticoagular. Então, essa é a mensagem principal que eu queria deixar para vocês. E assim eu termino a nossa aula. Estou à disposição para dúvidas, o que quiserem perguntar, o que não entenderam, o que eu esqueci de falar. Agradecemos muito a tua aula, prof. Acho que foi incrível, assim, conseguiu falar muito bem, todo mundo até, tipo, quem não era da área, acho que consegue entender super bem sobre esse conteúdo.